deixamos ela pra você, Jesus. E esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
é livre para manifestar neste lugar. Só o Espírito Santo do Senhor, do Deus vivo, tem voz nesse lugar. Sim, Senhor. Que tu cresça e diminuamos nós, Senhor. Que tu cresça e apareça em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos, papai, porque tu és o nosso Deus. Nós sabemos em quem temos crido, sabemos que é poderoso. Oh, papai, aqui estamos, Senhor, para a entrega da nossa oferta, sacrifício de nossos lábios, a nossa adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo desafiado a dar o melhor ao Senhor. A palavra do Senhor diz, aliás, Davi era especialista nisso. Ele diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. É a sua chance de fazer isso. Então faça a tua adoração extravagante, aquela premeditada, aquela que você fala, vou para a casa do Senhor. Eu tenho alegria no meu coração de ir para a casa do Senhor. Tenho unidade com meus irmãos, amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Dá um sorriso de crente para um lado aí. Fala, olha para o outro aí, olha para trás. Dá um sorriso de crente aí. Você está feliz? Amém? Joia. Então é o seguinte, quero conhecer os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Primeira vez. Tem? Não tem? Tem alguém pela primeira vez? Está dizendo que tem. Quem é a primeira vez? Pela segunda vez, tem, ou mais vezes, tem gente? Tem. Sejam bem-vindos, né, que vocês se sintam abraçados pela Igreja Batista Nova Aliança. É uma igreja que ora, uma igreja que discipula, uma igreja que ama. E você vai demonstrar isso agora. Amém? Você vai sair do seu lugar, vai abraçar, vai profetizar na vida do teu irmão, porque você é rio. Amém? Glória a Deus, faça isso, irmãos. Dos altos montes vou em alta voz cantar. Teu amor não tem fim, nada pode parar. Sua graça cobre-me e enche meu viver. Maravilhado estou. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom, bom pra mim. Nada e ninguém é igual a ti, Senhor. A terra e o mar refletem teu esplendor. Na minha escuridão tu brilhas como o sol. Maravilhado estou. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. De todo coração eu vou declarar
declarar que tu és bom, tu és bom. Na chuva ou no sol, eu vou celebrar que tu és bom, tu és bom. De todo coração eu vou declarar que tu és bom, tu és bom. Na chuva ou no sol, eu vou celebrar que tu és bom, tu és bom. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. E eu canto, pois tu és bom, e eu danço, pois tu és bom, e eu grito, pois tu és bom pra mim. Oh, 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 bom pra mim. Oh, se tu és bom. Glória a Deus, amém. Pode sentar um pouquinho, queridos. Amém? Glória a Deus, queridos. Hoje foi um dia de festa, né? Está sendo um dia de festa, né? Iniciamos um dia com festa e vamos terminar com festa. Amém? Nós gostaríamos de convidar aqui à frente uma família. A Michele, cadê? Alan. Cadê eles? Não estou enxergando. E os seus filhos. Essa família aqui que nós conhecíamos de vista, né? Mas esses dias nós conhecemos mais de perto, né? E eles estão chegando aqui conosco e eles querem apresentar os filhos, né? Então, nós nos alegramos com isso e nós vamos fazer isso nesse momento. Então, nós vamos estar apresentando diante do Senhor a vida do Arthur, olha só, quase, né? E a ai, meu Deus do céu. Arthur e Larissa, me ajuda aí. Ai, meu Deus, não me entrega. Não me entrega. Glória a Deus, né, queridos? Por essa família, por essas vidas que o Senhor já recebeu, né? Mas nós vamos estar entregando mais uma vez eles nas mãos do Senhor, né? Consagrando essas bênçãos do Senhor. O Arthur e a Larissa. Acertei? Amém. Estenda sua mão abençoadora aí, queridos. Papai, mais uma vez nós levantamos nossa voz para o teu trono, Senhor, com toda a ousadia. Sabemos, Senhor, que nós temos uma identidade, nós temos uma paternidade, e isso ninguém tira de nós, porque Jesus cravou isso na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ó Pai, primogênito
primeiro de uma geração de conquista para o Senhor, através do seu sacrifício. E o teu Espírito Santo testifica isso em nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento em que essa família, Senhor, traz o seu filho, o Arthur e Larissa, para ser consagrados ao Senhor, Pai. Deus, que eles tenham, ó Pai, a plenitude do Senhor, as bênçãos do Senhor reservadas aos teus filhos. Que eles cresçam não somente em estatura, mas diante, ó Pai, daquele que é varão perfeito, Jesus. Tenha Jesus como um modelo. Que eles possam ter um coração grato, um coração quebrantado, um coração de adoradores, Senhor. É isso que nós profetizamos na vida da Larissa, ó Pai, e do Arthur. Em nome do Senhor Jesus, dando saúde, dando vigor, ó Pai, sabedoria, Senhor, que vem do alto dos céus, ó Pai, entendimento, revelação, os mistérios do teu reino a eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas, Senhor. A Michele pode ficar, vocês dois podem sentar. Agora nós queremos chamar aqui aqueles que foram batizados hoje pela manhã. Manzenaide. Cadê o Wesley? Teve mais dois, os rapazes, né? Não estão aqui. As meninas estão. Amém. Glória a Deus, né? Então tem mais os dois rapazes que foram batizados também hoje pela manhã. Glória a Deus, né? Por esse dia, porque foi uma benção, né? Chovendo todos esses dias e a gente... Hoje eu falei, pessoal, vocês fizeram oração forte hoje, hein? Que todo mundo aí, ó, deu um dia lindo. E foi uma bênção, né? Glória a Deus por essas vidas que deram sua pública profissão de fé, né? Nessa manhã, descendo as águas, cumprindo a ordenança de Jesus. Amém? Então nós vamos entregar a elas um certificado, uma lembrança, né? Daquilo que elas fizeram hoje. Gostaria de chamar a irmã Rosenil e a Josi, por favor. Quem não sabe, a Manzenaide é a mãe da Rose, né? Nossa querida aqui da casa. Ganhou a mamãe, tá aí. Glória a Deus. E a Rose? Vai lá, Rose, pode entregar. Amém. Uma salva de palmas, querido, por essas vidas. Glória a Deus. Amém. Querido, só mais uma lembrança. No próximo domingo, será o nosso último domingo do ano, nosso último culto. E nós gostaríamos então de estar celebrando junto esse último dia, o último domingo do ano, está aí iniciando um novo ano, né, com um novo tema, com desafios para a igreja. Então nós convocamos, né, toda a igreja para estar aqui conosco. Vamos ter a ceia do Senhor e também vamos ter uma ceia depois do culto, né? Nós queremos estar junto, confraternizando, tendo um tempo juntos, tá? Então vai funcionar da seguinte forma. Cada família vai trazer a sua carne assada de casa já, tá? Pode ser um frango, uma coxa sobre coxa de frango, uma coisa mais simples. Mas pode ser também uma costela, se quiser, não tem problema não, tá? Uma picanha, não tem problema. Mas traz a quantidade da sua família, traz assadinho pra gente poder, né?
ter um tempo junto depois, traz algo para beber, um refrigerante, um suco, água tem aqui, tá à vontade. E o restante, então, aí, da questão de salada, essas coisas mais, depois, no final do culto, a gente gostaria que as mulheres conversassem com a Josi e com a Tássia, tá? A Josi e a Tássia querem conversar com as mulheres aí para combinar algo nesse sentido. Beleza? Combinado? Então, nós contamos com todos aqui no próximo domingo para estarmos juntos nesse culto, né, de virada aí. Já vamos fazer um culto da virada no domingo, 2 dias antes, para estar celebrando já esse dia. Amém? Queridos, também nesse domingo que vem, se Jesus não vier buscar na igreja, né, nós estaremos aqui, claro, né? Então você vai fazer o seguinte: traga a sua família. Nós vamos colocar uma mesa aqui. Você vai trazer a chave da tua casa, vai se colocar ali para a gente estar orando para a sua família. Amém? Também faz um envelope, coloque aquilo que você quer realizar nesse ano de 2020. Esse ano 2020 nós temos visto alguma palavra profética, que é o ano da prestação de conta. Então já comece a pensar nisso. Então comece a fazer um projeto na tua vida para o ano de 2020. Coloca no envelope e coloca sobre a mesa. Nós vamos estar orando sobre isso, né, para que no final do ano você possa contar as bênçãos. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, igreja. Coloca ali o texto, fazendo favor, é Mateus 6, 31, 33. Irmãos, e ora aí, porque eu vim sem óculos, abri a Bíblia, não estou vendo nada. Vamos ler lá juntos. Mateus 6, 31, 33. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém, irmãos? O Senhor sabe que nós temos necessidades, o Senhor sabe que nós sentimos fome, o Senhor sabe que nós precisamos de roupa, de casa, de comida e de até alguns mimos volta e meia, né? E Ele nos dá muitos, amém? E ali fala que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E esse reino, irmãos, ele tem uma linguagem. Esse reino, ele tem regras, ele tem ordenanças. E uma dessas regras, dessas ordenanças, é nós devolvermos ao Senhor o que é dele. Porque, na verdade, tudo é dele. Se fosse para devolver, tudo que de verdade é dele, porque tudo é dele. Nós somos dele. Tudo que foi criado, tudo que existe é dele. Amém? E a palavra do Senhor fala em relação ao dízimo, para nós devolvermos a 10ª parte, entendendo que tudo é dele. Então, irmãos, quando nós cumprimos as regras, as leis, as ordenanças, não é para essa igreja aqui, não é para pastores, não é para homens. Significa que nós estamos buscando o nosso Deus, significa que nós estamos entendendo e nós estamos obedecendo. Amém, irmãos? E Ele sabe tudo que nós precisamos a partir do momento que a gente se lança. Amém? Nesse momento eu te convido a pegar o seu envelope. Quem já separou, amém? Podem se levantar, vamos estar orando em relação a isso. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, pelos meus irmãos aqui, Senhor. Eu te louvo por todo aquele que já entendeu, Senhor, em relação a essa palavra, em relação às tuas ordenanças, Senhor, às tuas leis, Senhor, em nome de Jesus. E que nesse tempo, de verdade, Pai, no nosso coração haja esse desejo de te buscar, Senhor, de conhecer o teu reino, Senhor, essa linguagem, Pai. E eu te peço ainda, Senhor, abençoa os meus irmãos, Pai, que trarão aqui os seus dízimos, as ofertas, Senhor, as primícias, Deus, que tudo seja multiplicado, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu coração, Deus, em nome de Jesus.
está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, às vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 tu és santo, Senhor. Oh, 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 oh. Lararararararara, lararararararara. Tu és santo. Lararararararara. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Santo, só tu és santo, Senhor Jesus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu. A tua igreja canta. Não há
Sim, Deus, Tu és incomparável, Senhor Jesus. Tu és o único Deus. Tu és o único Deus. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Sim, Deus, Tu és santo, Senhor Jesus. Tu és o único Deus. Tu és o único caminho, Senhor Jesus, aquele que nos leva a Deus. Sim, Deus, nós declaramos a Tua grandiosidade nessa noite, Pai. E nós declaramos que nós vamos sair dessa porta, deste templo, declarando a cada passo que nós dermos a Tua grandiosidade, Senhor. A cada segundo dizendo que só Tu és santo. Tu és o único Deus, não existe deuses. Existe o Senhor que é o único Deus, o único Rei. E o Senhor está voltando, aleluia. Aleluia. Que coração resiste ao Seu amor e sabe qual o seu valor? Que olhos podem olhar Tua face, brilhando como o sol? Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Teu nome tem poder para nos salvar. Tua luz brilha quando tudo se apaga, e os nossos olhos verão Tua face, brilhando como o sol. Quem é como Tu? Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Quem eu direi que és? Tu és o Deus que vive. Quem eu direi que és? Tu és o grande eu sou. Teu nome é grande, ó Deus. Tu és o que Tu és, e não há outro. Quem eu direi que és? Tu és o Deus que vive. Quem eu direi que és? Tu és o grande eu sou. Teu nome é grande, ó Deus. Tu és o que Tu és. Tu és santo, santo, santo.
Deus tão digno, Tu és santo, Santo, Santo. Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Jesus, Tu és. Ele virá de novo em glória, julgar a cada um de nós, e todos os olhos verão Tua face, brilhando mais que o sol. Quem é como Tu? Não há outro como nosso Deus, nem nos céus, nem debaixo dos céus. Em lugar algum há Deus tão grande como o nosso. Há um Deus tão bondoso, tão maravilhoso como é o nosso Deus. Aquele que se fez carne, aquele que viveu em nosso meio, aquele que morreu e levou sobre si os nossos pecados, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades e hoje nos fez livres. Não há outro como o nosso Deus, só Tu és, Senhor. Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, 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 Jesus, Tu Tu és santo, 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 Deus altíssimo, Deus tão digno. Tu és santo, 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 Jesus, Tu és, Jesus, Tu és. Deus, Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Santo Deus, Tu és santo. Oh, maravilhoso Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Oh, Pai, obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor. Sim, Senhor, só Tu és santo. Nós continuamos, Pai, Te adorando, Senhor, declarando, Senhor, nós não cansamos de declarar
Jesus, só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Adora o Senhor, igreja, levante a tua adoração, levanta a tua voz e declare isso com alto e bom som. Só Jesus é santo, só Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aleluia, aplauda o Senhor com toda a tua força, aplauda o Senhor de todo o teu coração. Aleluia, Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém, glória a Deus. Podem assentar, amados. Amém. Alegria para nós, né? Estar trazendo os nossos discípulos aqui para estar ministrando. Amém? Então está aqui a pastora Sandra. Amém? Amém. Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós colocamos, Senhor, a vida da Sandra diante do Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo, que já ministrou ao coração dela, a vida dela esses dias, que nessa hora, Senhor Deus, venha com poder mesmo, Pai, através da vida dela, Senhor, usando a boca dela, Pai, que a palavra que o Senhor tem para nós, Pai, que ela possa transmitir, Senhor. No nome de Jesus, nós declaramos, Pai, mentes abertas, corações receptivos para receber a Tua palavra nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Não, pastor, eu não vou cantar. Glória a Deus, aleluia. Deus me confiou uma palavra mais uma vez. Antes de falar, né, eu quero me apresentar, porque tem alguns visitantes na igreja e fala, quem que é essa doida ali que está falando? Meu nome é Sandra, como a pastora já disse. Eu sou membro dessa igreja desde 2010. Desse tempo para trás, eu não conhecia o Senhor, eu não conhecia a palavra dEle. E em 2010, o Senhor me achou num lugar que eu não gosto nem de lembrar e me trouxe para a luz. E é essa luz que eu quero transparecer nos meus dias, na minha casa, no meu trabalho. Nós reconhecemos que somos falhos, mas nós temos que ser a diferença aonde a gente está, amém? E sobre essa diferença, hoje eu quero falar de uma pessoa, de um homem que fez a diferença no tempo dele. Ele não tinha nenhum cargo superior, eu acho que nem estudo ele tinha, mas ele fez a diferença no tempo dele. E hoje eu quero dizer para vocês que você pode fazer diferença na sua vida. Aonde você está, os planos que você tem não são frustrados. Não desista daquilo que você sabe que é da vontade do Senhor. Porque às vezes tem planos, tem projetos na nossa vida que não são bênção. Mas esse homem, ele sabia exatamente o que ele estava pedindo para Deus. Esse homem foi Neemias. Quantos já passaram por essa palavra de Neemias? Quantos conhecem? Pode erguer a mão. Quem não conhecer, não tem problema. Neemias, ele tem assim ele passa para a gente um diferencial. Um diferencial porque, igual eu disse no começo, era um homem que ele não tinha posição social, ele não era reconhecido. Ele era apenas o copeiro do rei, mas ele tinha um sonho muito grande. E o sonho dele era reconstruir as muralhas de Jerusalém.
Amém? Então, até agora à tarde, eu gosto sempre de colocar um tema nas ministrações minhas, mas... E até agora poucas horas atrás, eu não tinha um tema. Mas o Senhor me deu um tema. Reconstruindo muros caídos. Geralmente a gente ora, né? Pedindo a Deus que as fortalezas se caem, que os muros se caem. Mas nessa palavra é diferente. Né? Nessa palavra precisava que os muros fossem levantados. Os muros de Jerusalém. Coloca para mim, Duda, Neemias 1, do 1 ao 4. Se for a versão NVI, melhor ainda. Neemias 1, do 1 ao 4. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora vamos lá em Neemias 2, do 1 ao 10. Eu quero ler, irmãos, para a gente poder entender no decorrer da ministração essa mensagem que o Senhor quer mostrar para nós através disso. Neemias 2, do 1 ao 10. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, nome esquisito de falar, mas é esse mesmo, Artaxerxes. Na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos governadores dos Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros, que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém?
Então, o que, que a gente vê aí? A gente vê que Neemias foi surpreendido por uma notícia, né? Uma notícia que deixou ele mal, né? Porque o seu povo estava sofrendo, né? E ele, claro, ficou muito triste, né? De saber que eles passavam por humilhações, né? Por grande sofrimento. Então, isso é o que acontece quando a gente tem o impacto de uma notícia, né? Uma notícia que deixa a gente triste, né? A gente cai em choro, né? Dependendo da notícia, a gente chora muito, a gente, né, urra, né? Dependendo da situação, né? E a palavra diz que ele se lamentou. Enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando, ali ele teve um tempo de jejum e oração. Mas aconteceu a lamentação. Aí para mim eu achava que lamentação e murmuração era a mesma coisa, mas não é não. Aí eu fui pesquisar a diferença da lamentação e a diferença da murmuração. A lamentação, ela é diferente da murmuração. A lamentação é uma expressão de sofrimento, né, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está, né, naquele estado de dor, né, igual esses dias eu fui no velório de uma moça, né, que ela estava grávida de gêmeos e ela teve uma doença que a cada 10.000 grávidas ela teve esse problema no fígado e os bebês com 8 meses veio a óbito. Os bebês nasceram mortos, e ela, né, que adquiriu esse problema de saúde, ela foi para a UTI, e ela já foi muito mal. E os médicos fizeram de tudo, ela, né, lutou, mas infelizmente ela morreu também. Então vocês imaginam a dor dessa mãe nesse velório. Vocês imaginam a dor desse marido que perdeu a família inteira. Porque os gêmeos eram os primeiros filhos dele. Então, o que a pessoa fica nesse momento? Você olha para aquele pai, você se desmorona de ver a dor que ele estava sentindo. A mãe dela nem se fala, porque essa moça que faleceu, ela era gêmeas com outra moça. Imagina agora ela ver a filha semelhante, saber que é a irmã, né? Então, assim, foi um velório muito triste. Então, a gente vê nisso um estado de lamentação, um estado de dor. É o que Neemias estava passando. A fala triste, né? A fala triste também é um estado de lamentação. Né? Então, assim, eu vi a diferença de lamentação. Agora, murmuração, descontentamento, insatisfação. Ou seja, ingrato, né? Queixa, reclamar de tudo. Tudo, nada tá bom. A pessoa se queixa de tudo, até do ar que ela respira. Esses dias mesmo chegou um homem no meu trabalho, né? E tem um ventilador bem atrás. E estava um dia muito quente, além do ar ligado, a gente deixa o ventilador para dar uma refrigerada assim. Aí ele estava apagando uns negócios lá, o ventilador levou tudo o vento, os papéis dele no chão, assim, mas nada de ó. O homem ficou bravo. Esse vento, aí eu falei ainda para as meninas, ó, esse aí briga até com o vento. Então, a pessoa, ela é insatisfeita com tudo, nada para ela tá bom. Isso dentro da murmuração. Sentimento de desacordo. A pessoa não concorda com nada. Ela é literalmente do contra, né? E o pior, irmãos, oposição, ira, rebeldia. Isso se resume em murmuração. Então, isso veio para nós termos cuidado com a nossa boca. Lamentar? Pode, mas murmurar não. Quando você murmura, você está em estado de rebelião. E a rebelião pertence a quem? O príncipe das trevas.
E nós vivemos debaixo da unção do Deus da luz. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. Tem uma piadinha que fala assim, que tinha um livro de português e um livro de matemática. E esses dois livros estavam lá na banca. E o livro de português só vivia reclamando. E reclamava de tudo, do lugar que ele estava, que ninguém comprava ele, que ele não era ali que ele queria estar. E reclamando, e o livro de matemática só escutando. Chegou um dia, o livro de matemática falou para ele assim, você está reclamando do quê? Eu que estou aqui cheio de problema, não estou reclamando. Então, gente, às vezes você está reclamando do lado de uma pessoa, teu problema é tão pequenininho, você não sabe o problema que ela está enfrentando, você não sabe a crise que ela está enfrentando. Às vezes você vê uma irmã sorrindo, você vê um irmão, glória a Deus, mas você não sabe do que ele está passando. Mas o diferencial é esse. Você ser feliz, você ser grato, mesmo com os problemas que você tem. Amém? Porque, irmãos, não é na calmaria que nós crescemos. Não é quando tudo está bem, quando tudo vai bem, quando nossos filhos estão tudo pianinho, a nossa conta no banco está aquela beleza. Gente, não é aí que a gente cresce, não. A gente cresce quando o problema vem. Quando a lágrima desce, quando você olha e fala, Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Diante dos meus olhos, eu não sei o que eu faço. Mas Deus sabe do que nós precisamos. Então é isso aí, a gente tem que cuidar muito. Lamentar, a gente pode lamentar. Agora murmurar, não. A murmuração, ela traz para nós um legado de Satanás. Amém? Então é isso aí. Quando eu meditava essa palavra de Neemias, eu lembrei de Esther. Irmãos, vocês viram que Neemias, ele levou um tempo. Foi depois de um tempo que o rei percebeu que ele estava com a cara daquele jeito. Porque quando ele entrou em oração, aqui no primeiro capítulo, né, que ele entrou orando a Deus dos céus, jejuando, né? Quando ele entrou nesse patamar, ele já começou a orar. E é o que a gente estava falando hoje na intercessão. Neemias, ele já veio armado, porque assim, como Esther, o que ela fez para ir na presença do marido dela? Porque aqui na Bíblia, naquele tempo, ninguém podia chegar, ô rei, tudo bom? Preciso ter um papinho com você. Lá não podia ter isso não, a pessoa morria na hora. Ela era fuzilada, né? Fuzilada não, era de outro jeito, mas... Então, era um respeito tão grande que ninguém podia chegar no rei. E o que Esther fez? Esther teve um tempo de jejum, junto com o povo judeu, né, pastora? É o povo judeu, né? Eles tiveram um tempo de jejum. Por quê? Porque Esther, mesmo sendo esposa do rei, ela não podia chegar nele e falava assim, ô rei, eu precisava uma conversinha. Ela tinha que ser convocada. Ó, o rei quer falar com você, aí sim. Mas ela precisava de uma estratégia. E o que a gente... não sei se vocês já leram assim, mas lê a história de Esther. Mas o que aconteceu com Esther? Quando ela chegou na presença do marido dela, tudo aconteceu como se ele já tivesse esperado. Como se ele já tivesse esperando por esse momento. E com Neemias, vocês viram ali quando eu pulei para o capítulo 2, né? Que ele estava ali perto do rei, porque copeiro era assim, a função de Neemias era cuidar das coisas do rei. E copeiro era um cargo de muita confiança. Então, ele que experimentava as comidas do rei antes do rei comer, porque se tivesse alguma comida envenenada, ou com algum pozinho para dar dor de barriga, ia dar nele, no rei, não.
né? Então, mas não era só isso. Pelo que a Bíblia fala, o rei observava os traços de Neemias, porque ele gostava de Neemias. Então, quando ele chegou na presença do rei, sem dizer uma palavra, o rei já percebeu que a cara dele não estava boa. E a gente vê aqui na palavra que o rei falou para ele é como se ele já estivesse esperando. E preparando essa palavra, eu li algumas coisas, né, sobre esse tempo, né, que Neemias teve entre falar com o rei e o tempo de afastamento que ele teve que pedir para o rei, porque ele ia ter que se afastar. Por quê? Porque ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. E isso não é uma tarefa para um dia, 2 dias, ainda mais naquele tempo que não tinha a infraestrutura que tem hoje. Né, Gilmar? Hoje tem as máquinas que furam, né? Quando eu construí a minha casa mesmo, os pedreiros mesmo que fizeram aqueles buracos. Hoje em dia não, a máquina vai lá e faz todas aquelas cavações, né? Então, as coisas vão se tornando mais rápido. Mas naquele tempo não tinha nada disso, não. Era na força do braço, né? E foi o que ele fez. Ele ajuntou um povo lá para poder fazer esse trabalho. E esse trabalho não era para, igual a Caixa fala, né? Que tem que ser 3 meses. Né? A pessoa que vai construir a casa própria, quem tem aqui, sabe do que eu estou falando. Não é em 3 meses. Aquele tempo era muitos anos. E ouvindo a pregação de um outro pastor que eu vi na internet, ele falou que esse tempo que ele orou e jejuou foi 3 meses. Às vezes você lê na palavra aqui, você fala, foi? Ele jejuou, orou, lamentou e fez a oração. Eu não li a oração dele, mas eu quero que vocês leiam em casa. Aliás, eu quero que vocês leiam todo essa passagem de Neemias. Elas são com 13 capítulos, né? Deixa eu ver, eu marquei até aqui. Ela tem 13 capítulos. É uma passagem, sim, que traz muito ensinamento para a gente. Amém? Então, voltando a falar que ele passou dias lamentando, jejuando e orando. Então, falando em jejum e oração. Jejum e oração são armas poderosas contra derrotas. Ouvi só um amém. Armas poderosas contra derrotas. Jejum e oração. Eu não posso me dar por vencido. Ele não se deu por vencido. Ele fez um projeto e orou em cima desse projeto. De forma objetiva e inteligente. Quando vocês lerem lá a oração dele, vocês vão ver que ele começou certinho, ele começou exaltando, ele começou glorificando a Deus. Depois tem uma parte que ele pede perdão. Ele pediu perdão. Por quê? Porque os israelitas, eles chegaram nesse ponto aqui de exílio por conta de desobediência. Então, se eles desobedeceram, ele pediu perdão para Deus. Eu reconheço, Deus, que eles fizeram tudo errado, mas eu estou aqui em nome deles pedindo perdão. Então, quando vocês vê ali essa oração, a oração inteligente, na minha opinião, foi uma oração muito inteligente, porque ele colocou os tópicos necessários naquilo que ia tocar o coração de Deus. Amém? Então ele pediu perdão, né? Ele foi direto ao ponto, que era o que ele queria, construir as muralhas de Jerusalém. Então, como eu disse agora há pouco, né? Ele tinha um plano, mas para isso ele precisava resolver algumas coisas. Aí é nesse ponto que eu achei interessante essa parte que o rei viu que ele não estava legal, né? E percebeu, dizendo, essa dor só pode ser do coração. Então o rei viu na face dele que ele estava passando por muita dor, muita dificuldade.
E para isso, ele precisava resolver essas coisas. Por exemplo, o rei perguntou para ele que tempo que ele precisava. Então, aqui na Bíblia não fala, mas um grande estudioso que eu vi na Bíblia, ele diz que esse tempo foi 12 anos. Agora, você imagina, nos dias de hoje, quem é patrão aqui? A dona Sônia é patroa, o Gilmar, por exemplo, chega um funcionário para vocês e fala assim, ó, eu estou com uns problemas aí, eu vou ter que resolver. Tem como me dar uma dispensa? Aí você imagina, é um mês, né? 15 dias, 10 dias, uma semana. Aí você imagina uma pessoa de confiança do rei chegar nele e falar, eu preciso de 12 anos. O rei deve ter falado, o quê? 12 anos. Mas, gente, a gente vê na palavra aqui, ó, que o rei falou, faz o que você precisa fazer. Irmãos, o rei tinha um coração bom? Não sei. Eu só sei que Neemias já veio armado. Ele já veio armado. Ele usou as armas certinha para que quando chegasse esse momento, e vocês podem ver, ele não pediu para ir na presença do rei. Do jeito que ele estava ali com a carinha meia triste, o rei já foi até ele. E através de uma pergunta do rei, ele falou tudo que ele precisava falar. Eu acredito que ele sentiu um pouco de medo. Porque, puxa vida, falar tudo isso para o rei, ainda pedir 12 anos para ele, né, eu vou ser executado. Né? Ele deve ter sentido um friozinho na barriga. Mas o rei concedeu tudo o que ele precisava. E além dos 12 anos, ele ainda pediu uma assinatura, né, pastor? Assinatura lá para Asaf liberar as madeiras. Então, irmãos, olha só a profundidade dessa palavra. Neemias, ele cuidou de cada detalhe. Ele só não orou e jejuou. Isso foi importante? Foi, mas ele fez um projeto. Ele sabia quanto que ele ia precisar de madeira. Ele sabia todo o material que ele ia precisar. Enquanto isso, ele foi usando a fé. Ele foi exercitando a fé. Por quê? Porque Deus nos permite isso. Deus nos permite sonhar. Ai, mas aquela coisa que eu sonho parece que é tão impossível. Mas continua, faça projeto. Faça por merecer. Amém? Porque tem gente que espera as coisas acontecer. Gente, tem coisas que a gente precisa dar o primeiro passo. Tem coisas que é você que tem que ir atrás. Então, o que Neemias fez? Ele acreditava que Deus ia fazer a obra. Amém? Glória a Deus. Então, a gente vê, né, que mesmo por não ter muito contato com Neemias, o rei e Neemias, eles tinham uma intimidade, a ponto do rei reconhecer que ele não estava muito legal, né? Então, o que acontece? Neemias, ele passava confiança para o rei. Ele não era apenas um copeiro de confiança para esses fins. Ele passava para o rei uma confiança. Ele era diferente. E nós temos que ser assim também. Nós temos que passar confiança. Ali no nosso trabalho, ali na nossa família, a gente tem que cuidar da nossa conduta. Saber o que a gente fala. Saber o que curte. Porque às vezes o que o irmãozinho lá do nosso lado curte, não é o que é agradável a Deus. Mas para você ser legal com o irmãozinho, você tem que começar a curtir o que ele curte? Não, não é assim. Nós somos a diferença. E Neemias era esse homem. Ele era a diferença. Ele passava confiança para o rei. A tal ponto do rei deixar ele realizar esse projeto. Amém? Então, no decorrer da nossa caminhada, a gente se depara, né, com pessoas que não estão de acordo com o que a gente está sonhando.
Estou achando essa igreja muito quieta hoje. Eu estou meia... Oh, aleluia! Então, a palavra fala ali no finalzinho, eu vou ler só o último versículo. Depois que Neemias colocou em execução, né, que chamou os servos, um pouco mais para frente, fala que Neemias não falou para os outros servos o que ele planejava. Ele não contou, ele ficou quieto. E isso serve de lição para nós. Igual ontem a minha filha falando para mim, mãe, eu falei para uma pessoa assim, de uma coisa que eu queria, nossa, mas ela falou umas coisas que me deixou tão triste. Aí eu peguei e falei para ela, filha, lembra que a mãe sempre fala para você que está na palavra? Não dê pérolas aos porcos. Irmão, se você tem um sonho, se você tem um projeto, fica em silêncio até o momento certo. Ah, mas eu posso chamar o pastor, a pastora, conversar com ele? Pode. Irmãos, escolha as pessoas para quem você quer abrir seu coração. Porque às vezes o diabo usa pessoas ao seu lado para fazer que todo esse projeto caia por terra. E o que aconteceu com Neemias? Depois de tudo isso, o caminho se abrindo, 12 anos de férias não, né? Afastamento. Depois que aconteceu tudo isso, lá no capítulo 2, versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Irmãos, quantas Sambalate, Tobias nós encontramos na nossa caminhada? Quantas pessoas que não estão de acordo com aquilo que a gente quer? Faz piadinha com a gente, tira sarro. Aqui na Bíblia fala só isso, ficaram muito irritados. Mas, irmãos, para a Bíblia citar isso, vocês imaginam o que esses homens devem ter feito com Neemias e os seus ajudadores. Não ficou só irritado. Eles fizeram muita coisa. Eles foram o oposto. Eles reprovavam tudo aquilo que eles faziam. Aí, se vocês lerem nos capítulos à frente, vocês vão ver como esses homens foram pedra de tropeço na vida de Neemias. Mas Neemias não desistiu. Já vou falar o final da história. Neemias não desistiu. Aí, para vocês saberem os detalhes, vocês têm que ler daí. Mas, então, com a gente não é diferente. A gente encontra essas pessoas. Às vezes o diabo usa até pessoas da família da gente. Às vezes você abre seu coração e a pessoa fala aquela coisa e fala, nossa, eu esperava outra coisa. A gente fica frustrado, a gente fica triste. Aí aquele projeto que tem no teu coração, que está diante da vontade de Deus, você desiste. Você entristece, a pessoa entra em depressão, profunda tristeza. Mas esquece que Deus está à frente do seu projeto. Deus tomou a sua causa. Vai aparecer Sambalate, Tobias? Vai. Porque nada é fácil. Irmãos, o reino de Deus é tomado à força. Tem gente que acha que vida de crente é um mar de rosa. Ai, que bom se fosse. Irmãos, por isso que tem muita gente que desiste. Porque tem gente que na primeira dificuldade desiste de tudo. Então, a gente tem que perseverar. Quando Neemias viu esse Sambalate Tobias, aqui na Bíblia não fala o tamanho dele, mas eu acho que ele não deveria ser muito pequeno. Mas mesmo que ele fosse pequeno,
era um tropeço na vida dele. Ele ia saber que ele ia ter trabalho com esses caras. E claro que junto com eles deve ter tido uma rebelião de homens também contra, porque não era num povoado daquele só 2 que ia ser contra. Então, irmãos, Neemias, ele perseverou. Neemias, ele nem ligou para isso. Mexeu com ele? Claro que mexeu. Porque às vezes a gente quer algo e nós somos frustrados. Mas se aquilo está dentro do projeto de Deus, então eu preciso perseverar. Eu não posso deixar as coisas ir, como diz o ditado, por água abaixo. A gente não pode deixar. A gente tem que crer que Deus, Ele já fez tudo para a gente, só que existe uma caminhada. Como a história de José. José é um grande inspirador para mim. José foi vendido pelos irmãos. José foi condenado injustamente, ele foi preso. E José desistiu? José não desistiu, não. Ele perseverou. E no que ele se transformou? Em governador do Egito. Um cargo muito top daquela época. Então, eu tenho que perseverar também. Eu não posso desistir. Aí você fala, nossa, mas se eu me posicionar, tudo vai dar certo na minha casa, nas minhas finanças, no meu trabalho. Irmãos, não é bem assim. Claro que quando nós estamos em obediência, tudo vai fluir na nossa vida. Mas dificuldades a gente vai ter sim. Como eu disse no início, não é a calmaria que faz você crescer. É a dificuldade. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter aquilo que Neemias tinha. Ele era um homem perseverante. Ele não tinha liderança, ele não tinha nenhum posto de líder naquela época, mas ele se posicionou como um líder. Por quê? Porque ele sabia que o projeto dele, sem a autorização do rei, não podia ser executado. Mas o que ele fez? Ele foi recorrer a quem? Ao Deus daquele rei. Que nem sei, talvez acho que aquele rei nem era, né? Mas enfim, ele recorreu à pessoa certa. É igual quando a gente precisa de um médico. Se você está lá com um problema de coração, você não vai consultar com um pediatra, né? Se você está lá com um problema no joelho, igual a G que foi operado o joelho, ela não ia consultar um vascular. Ele ia falar, não, filha, esse caso não é para mim. Então, o que ela fez? Lá dentro do problema dela, ela sabia que ela tinha que consultar um ortopedista. Então, irmãos, nós temos um Deus que é capaz de mudar a nossa história. Irmãos, a história de Neemias foi mudada. Ela foi transformada. Por quê? Porque ele creu. Porque ele reconheceu a falha. Ele se prostrou diante de Deus naquela oração tão perfeita. Ele sabia que cada palavra daquela oração ia tocar o coração de Deus. Então, com a gente tem que ser a mesma coisa. Às vezes a gente entra na presença de Deus e fica lá só pedindo. Mas a gente esquece de agradecer. Então a gente precisa cuidar muito com isso. Porque às vezes dentro da oração nós murmuramos. Isso é muito sério. Isso entristece muito o coração de Deus. Então a gente precisa ser vigilante. Como diz, né? Vigia, irmão. Vigia que Deus tem um projeto na sua vida. E aquele projeto que está no teu coração,
coloca em execução. Ai, Sandra, mas é tão difícil. Não é difícil, não. Se você orar, se você persistir, Deus vai te honrar. Naquela área que você acha que nunca vai ser vencida, Deus vai fazer a obra. Para a honra e glória dele. Amém? Então, esses homens, eles queriam roubar os sonhos e os projetos. Jeremias 29:11, abre para mim, Duda. Eles queriam roubar aquilo que estava no coração de Neemias. Mas Jeremias, a palavra de Jeremias 29:11, vem nos trazer essa promessa que é para mim e é para cada um de vocês. E é também para quem está nos assistindo pela internet. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Então, essa é a palavra para nós hoje. Deus tem planos para a nossa vida. Mas a gente precisa sair do lugar da onde a gente está. Porque às vezes, nós estamos num lugar de murmuração. Nós não estamos no lugar de lamentação. Nós estamos lá murmurando. Aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque você reclama de tudo. Nada para você tá bom. Eu estou te abençoando nessa área, você está reclamando daquela. Você não está vendo que nessa área eu estou agindo, você não está percebendo. E você fica focado naquilo ali. Então, irmãos, Deus, Ele vem com um grande amor sobre nós essa noite, através dessa palavra. Amém? Então, já estou chegando ao final dessa ministração. O pessoal do ministério pode se posicionar. Faltando 9 dias para terminar o ano. Esse não é um culto de encerramento, mas eu vou desafiar a igreja. Desafiar a igreja e dizer para vocês: tenha a coragem de Neemias. A coragem faz a diferença. Coragem, ser corajoso e ser covarde, há uma diferença muito grande. O covarde não deixa o corajoso agir. É como se nós tivéssemos dividido em 2 partes. Se a coragem prevalecer, eu vou vencer. Mas se a covardia não deixar, eu vou me retrair. Eu vou ficar no lugar, naquele mesmo lugar, eu não vou fluir. As coisas não vão acontecer. Ai, Sandra, mas você não sabe o que eu passo dentro da minha casa. Você não sabe quem é a minha esposa, você não sabe quem é meu marido. Você não sabe como são meus filhos. Você não imagina como é lá no meu trabalho. Irmão, a diferença está em você. Você é a diferença. Se aquele colega de trabalho ali te atrapalha, ora por ele. Ora por ele. Deus vai mudar o coração dele. Ai, Sandra, mas ele é um Tobias da vida, é um Sambalate. Continua orando. Se a sua esposa é uma pessoa difícil, ore por ela. Não tem outro jeito, você não vai largar dela. Se o seu marido é um homem difícil, ore por ele. Ai, Sandra, mas você não sabe como é meu filho. Ele não deixa nem eu chegar perto dele para fazer uma oração. Espere ele dormir. Espere ele dormir, daí ali você fala. Você profetiza na vida do seu filho. Meu filho é bênção de Deus. Eu lembro uma vez que eu ouvi um testemunho de uma mulher que o filho dela era alcoólatra. E mexia com droga também. Porque
O diabo é assim, ele põe tudo no pacote, né? E ele chegava em casa, ela disse que nunca repreendeu ele. Diz que ele chegava, vomitava tudo no banheiro, aquela desordem toda, fazia xixi fora do vaso, aquela coisa, né? E quando ele deitava na cama dele, ela profetizava: filho, você é bênção de Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. Deus não te criou para ser o que você está sendo. Ela falava isso para o filho dela. E o filho dela lá bêbado dava risada na cara dela. E o que aconteceu um dia? Ele largou tudo isso e foi para o Senhor. E ele e ela testemunhava essa situação. Então, às vezes, a gente vê a pessoa do nosso lado lá cheio de defeito, a gente só aponta para o defeito dela, mas a gente não vê o nosso. A gente vê ali aqueles colegas de serviço, um de cada jeito, que tem hora que dá vontade de socar na parede. Eu, graças a Deus, eu me dou muito bem no meu serviço com as minhas colegas. É uma diferente da outra. Mas teve lugares que eu trabalhei que misericórdia, viu? Tem pessoas muito difíceis de lidar. Mas hoje eu entendo. Sanbalat e Tobias também era difícil de lidar, hein? No decorrer da história vocês vão ver que enviado de Satanás era esse homem. E nós estamos rodeados de gente assim. Mas irmãos, a gente tem que orar e falar: Senhor, mostra para mim o meu defeito, porque não é só ele que tem defeito, eu tenho defeito também, mostra para mim, Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ser assim. Você tem que ser o diferencial aonde você está. É fácil? Não é. Eu sei que não é. Mas Neemias tinha um diferencial. Ele tinha cara bonita, cara boa, alegre? Não sei. Mas ele tinha o Deus, ele tinha o Rei dos Reis, que tomava conta de tudo que ele precisava. E isso fez a diferença na vida dele. Antes que ele pensava, enquanto ele estava lá orando e jejuando, Deus já estava tocando o coração do rei. Assim como aconteceu com Esther. Enquanto Esther jejuava, ela e o povo dela, Deus tocou o coração do marido dela. E quando ela chegou na presença dele, ele se derramou, como se ele estivesse já esperando. E ele já estava esperando, porque o Espírito Santo de Deus já tinha tocado no coração dele. E esse mesmo Espírito Santo de Deus habita nesse lugar hoje. Amém? Habita no coração de cada um. O Espírito Santo de Deus, ele não quer pessoas covardes. Pessoas covardes não vão conseguir. Ele quer pessoas corajosas. Ele quer pessoas determinadas. Ele quer pessoas que não desistem. A primeira dificuldade que você vê, você vai lembrar: não, mas Deus é o dono de tudo. Sandra, mas eu perdi uma pessoa que eu gostava. Eu perdi um ente querido. Irmão, é na dificuldade que a gente cresce. É na dor que a gente consegue ser forte. Dá para entender isso? É a mesma coisa quando a gente está com uma dorzinha. Como que a gente fica frágil? Às vezes até uma cutícula que sai da unha. Esses dias mesmo a minha unha estava com a cutícula meio arrancada e ela inflamou. Nossa, mas como eu fiquei frágil com aquilo, com aquela dorzinha, incomodava. Mas não é dessa dorzinha que eu estou falando, não. É a dor que a gente passa no dia a dia. Porque às vezes a gente tem um projeto para a nossa vida, mas aquele projeto não está de acordo com a vontade de Deus naquele momento. É do agrado de Deus? É, mas não naquela hora. Essa bênção não está preparado para você agora. Não é no seu tempo.
é no tempo de Deus. E nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu espero que essa palavra tenha trazido para vocês o que Deus colocou no meu coração. E mais uma coisinha que eu quero falar, quando eu disse, né, que eu queria desafiar vocês. Irmão, a gente só vê falar assim: e o ano de 2020, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero ser diferente em 2020. Irmão, eu tenho uma coisa para te dizer: muda a sua atitude agora, não é amanhã não, agora. Mude a direção que você está indo, o que você tem assistido, o que você tem ouvido, o que você tem lido. Será que é aquilo que Deus quer para você? Irmãos, muita coisa é brecha. E quando a gente abre uma brecha, o diabo faz a festa. Peça para Deus: Senhor, isso que eu estou fazendo é de acordo com a sua vontade? Mude a sua atitude hoje, agora. Não espere para amanhã, igual o mundo fala: 2020. Gente, nós somos servos do Deus Altíssimo. O nosso legado é diferente. Então nós temos que entender aquilo que está no coração de Deus em relação a nós. Amém? Mude seu estilo de vida. Saia da zona de conforto. Como eu disse, na zona de confronto que é que você cresce. Rapidamente eu quero falar sobre esse trabalho no hospital. Irmão, quando você achar que nada está bem na sua vida, pega num domingo à tarde, vai lá no hospital. O pessoal aqui da igreja reúne a cada 2 domingos. Domingo que vem eu acredito que o pessoal vai se reunir, não, né? Mas vai visitar, horário de visita, vai ver a realidade daquelas pessoas. Vai ver pessoas que estão desenganadas, pessoas que estão tão doentes que você fala: meu Deus, esse lugar não é para ele, precisava ir para fora, para um especialista. Aí você sai daquele lugar, tem gente que fala assim: eu não gosto de ir em hospital, porque eu saio de lá carregada. Eu não falo isso, não saio de lá carregada, depende do seu ponto de vista. Você entra lá, você sai alegre. Nossa, mas como que eu vou sair alegre de um lugar que só vê doente, só vê... Irmãos, você está fazendo a diferença naquele lugar. Aí você sai lá fora, você fala assim: nossa, mas eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema. Então, irmão, saia da zona de conforto. Esse é um dos lemas. Não espere virar o ano para você mudar a sua vida, o estilo de vida que você está levando. Faça isso hoje. Peça para o Senhor: Senhor, mostra para mim aquilo que não está de acordo com a sua vontade. Senhor, eu assisto a novela da Globo, é da sua vontade? Claro que não, gente. Isso não precisa nem pedir para Deus. Como fala lá no Face, Globo lixo. Gente, aquilo só mostra que não presta. Mas a novela traz como que eu posso dizer assim? Uma mensagem boa. Que mensagem é essa? De mulher traindo o marido para ficar com outra mulher? Homem abandonando a família para ficar com outro? Gente, eu não estou aqui pregando sobre preconceito, não. Longe de mim isso. Tá? A gente tem que respeitar o próximo, amar o próximo da forma que ele é. Mas nós temos que cuidar aquilo que a gente está achando que é certo e não é certo. Amém? Glória a Deus, fiquem de pé. Irmãos, eu quero desafiar vocês mais uma vez. Eu não ia fazer esse momento, não. Como eu disse no começo, geralmente a nossa oração é uma oração que as muralhas se caem, né?
a muralha do medo, a muralha da depressão, esse tipo de muralha. Mas essa muralha que eu tô pregando hoje, que eu falei para vocês, são muralhas que precisam ser construídas. Irmão, se tem alguma muralha na sua vida que você acha que tem que ser reconstruída, coisas na sua vida que precisam ser consertadas, mas você não tem força. Se você precisa hoje voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus, ai Sandra, faz tanto tempo que eu não oro, que eu não leio a Bíblia. Irmão, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Se você precisa desse momento, se você quer essa oração, eu peço que vocês venham à frente. Vai ter alguém aqui orando por vocês. Se algo na sua vida precisa ser reconstruído, que você sabe que é da vontade de Deus, não perca essa oportunidade. Vem à frente, nossos pastores, Silmar, Rosinei, o pessoal da intercessão também. A gente vai estar orando por vocês. Não perca essa oportunidade, porque às vezes nós não temos forças. Às vezes o problema é tão grande que a gente não tem força. Mas eu quero te dizer hoje, irmão, Deus, o Espírito Santo de Deus, está nesse lugar para trazer a restauração dos muros de Jerusalém, essa restauração que precisa acontecer na sua vida. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar para ministrar isso na sua vida. Pode diminuir um pouco as luzes? Amém? Se alguém sente alguma necessidade de oração e não tem coragem de sair do lugar, erga sua mão, a gente vai até você. Mas não saia desse lugar sem essa bênção não, irmão. Não saia desse lugar sem essa oportunidade. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar para te dar essa oportunidade de sair desse lugar, não do jeito que você chegou, mas diferente. O Espírito Santo de Deus, ele vem com bálsamo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, alguma pessoa que está enferma, alguém da sua família que está enfermo, que precisa de um milagre, pode vir aqui na frente representar. Para quem for orar para você, você fala: ó, meu filho, meu irmão, minha mãe está enferma, eu preciso de uma oração para ela. Quem está aqui na frente vai fazer a oração para você, essa oração direcionada. Em nome de Jesus, assim como Neemias, ele só não sonhou, mas ele executou. Que caia por terra, irmãos, todo o espírito de rebeldia, todo espírito de covardia, caia por terra em nome de Jesus. O Senhor nos criou para nós sermos ousados na presença dEle. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, ministrando cura, ministrando restauração. Em nome de Jesus. No mais profundo do mar, nos mais altos céus, e mesmo se o meu
Tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence, 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 pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. A gente não combinou, nem o ministério de louvor, nem comigo. Pois tudo o que sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti. Planejamento. Neemias planejou e Deus executou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Amém, queridos. Palavra abençoada. Que realmente você possa crer nisso. Crer que os muros podem ser reconstruídos. Amém? Que comece agora. Não é ano que vem, não. É agora, é hoje. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, o restante de ano aí abençoado. E que nós possamos estar domingo que vem aqui. Amém? Está celebrando ao Senhor. Terça-feira, queridos, né? Nós temos oração aqui na igreja. E nessa terça agora nós vamos ter somente a oração da manhã, né? Muitos de férias aí, aproveitem. Quem não está também, né? Tira uma horinha ali às 6 horas da manhã, né? A igreja vai estar aberta aqui para estar orando às 6 às 7. Amém? Vamos estar juntos aqui. Amém. Glória a Deus. Acabou. Você tem uma semana abençoada. Fique à vontade. Você está na casa do papai. Abrace aí uns 50 e vão na paz do Senhor. Amém?